Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, sou enfermeira e estou ministrando a disciplina de enfermagem clínica, médica e cirúrgica. Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Então, vamos dar continuidade com o nosso tema Fundamentos de Enfermagem. Então, no nosso tópico 4, nós temos os procedimentos de enfermagem relacionados à administração de medicamentos. Tá, pessoal? Vamos lá. Olhem só. Especificidades devem ser consideradas antes da administração de qualquer medicamento, destacando-se as condições do paciente e a apresentação desse medicamento, tá bom, pessoal? Enfatiza-se a necessidade de identificação de todos os pacientes. Não devemos esquecer disso jamais, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito séria, lidar com a administração de medicamentos. Então, nós devemos sempre identificar todos os nossos pacientes antes de realizar qualquer tipo de procedimento, ok? E de conferência das informações contidas na sua pulseira de identificação, tá bom? Vamos sempre conferir. Então, a indicação será de aliviar os sintomas por ação local, ok? Como pomadas, os cremes ou sistêmica, tá bom? Então, ali, nosso próximo tópico, nós vamos falar sobre as vias enterais. Então, primeiramente, ali nós temos os materiais. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, primeiramente, da nossa bandeja, tá bom? O medicamento que vai estar sempre prescrito, um copo descartável. Se houver necessidades, tá bom? Nós vamos precisar de uma seringa ou um conta-gotas, tá? Com um copo de água, uma etiqueta e o procedimento. Bom, pessoal, o procedimento será de, primeiramente, conferir as prescrições médicas e da enfermagem, ok? Nós vamos comparar as prescrições com o rótulo daquele medicamento. Pelo amor de Deus, vamos conferir isso 10 vezes se for preciso, tá, pessoal? A fim de garantir de que se trata, primeiramente, é o paciente certo, né? É o medicamento certo? Essa é a dose certa? É a via de administração certa, pessoal? E é o horário certo? Então, vamos ficar atentos a isso, tá bom? Nós vamos fazer a etiqueta de identificação, contendo todas as informações daquele medicamento, tá bom? Nome do medicamento, qual é a dosagem correta, o horário, qual é o horário que esse paciente precisa desse medicamento e qual é a via de administração, ok? E o nome do paciente, nome completo do paciente e o leito desse paciente. Nós vamos preparar a medicação sempre observando a validade desse medicamento, tá bom? Iniciando pelo primeiro medicamento que o paciente irá tomar, tá bom, pessoal? Nós vamos colocar esse medicamento no copo sem tocá-lo, vamos estar... se for uma cartelinha, nós vamos tirar, tá bom, da cartelinha direto no copo, ok? Nós vamos colocar a etiqueta de identificação naquele medicamento. Nós vamos reunir todos os materiais necessários na bandeja, ok? Vamos sempre higienizar as nossas mãos. Sempre perguntar o nome completo desse paciente, pessoal. Pelo amor de Deus, cheguem lá. Senhor é o fulano de tal, tal, tal. Né? Sempre vamos ver o leito desse paciente, ok? Nós vamos apresentar-se e vamos explicar todo o procedimento para esse paciente, ok? Colocar o paciente sentado ou em decúbito elevado. Entregar esse copo com o medicamento, tá bom? Nós vamos entregar o copinho para o paciente.
nós vamos pegar o copinho com água também e dar para esse paciente. E nós vamos esperar o paciente deglutir todos os medicamentos, tá? Se for mais de um. Nós vamos recolher o material utilizado, colocá-lo tudo lá na bandeja direitinho e fazer o descarte adequado. Nós vamos higienizar essa bandeja com álcool 70%. Nós vamos higienizar as nossas mãos, tá, pessoal? Sempre fazer a higienização das nossas mãos antes e após os procedimentos. Vamos registrar o horário de administração dos medicamentos na prescrição médica, não devemos esquecer disso jamais, tá bom, pessoal? Registrar os procedimentos e as intercorrências caso ocorram, ok? Então, assim, pessoal, esse é um procedimento, vamos dizer que simples, tá bom? Não tem mistério. E agora nós vamos ver a administração de medicamentos por via sublingual, tá, pessoal? Os materiais que serão utilizados, a bandeja, sempre vamos pegar o medicamento que vai estar prescrito, ok? Vamos pegar a etiqueta para fazer a identificação e o procedimento. Bom, nós vamos conferir as prescrições médica e de enfermagem, sempre, né? Com o rótulo do medicamento, tá bom? Aqui o rótulo do medicamento, aqui a prescrição, sempre ali de olho, a fim de garantir de que se trata, nós vamos repetir aqui bastante isso, para não esquecer mais, ok? Do paciente certo, o medicamento certo, a dose certa, a via certa e o horário certo, tá bom? Fazer a etiqueta de identificação contendo as informações do medicamento, o nome do medicamento, a dosagem, o horário, a via de administração e o nome do paciente, né, juntamente ali com o leito daquele paciente. Nós vamos preparar a medicação, sempre observando a validade do medicamento. Colocar o medicamento no copo, ok? Sem tocá-lo, da mesma forma do outro. Colocar a etiqueta de identificação daquele medicamento, ok? Nós vamos reunir todos os materiais na bandeja, higienizar as nossas mãos, perguntar o nome completo daquele paciente. Nós vamos nos apresentar, ok? Explicar todo o procedimento para o paciente. Nós vamos colocar esse paciente sentado ou em decúbito elevado. Entregar o medicamento a esse paciente e nós vamos orientá-lo, ok? A colocar o medicamento sob a língua, igual que está ali naquela imagem, ok, pessoal? Nós vamos recolher depois, né, todo aquele material utilizado. Nós vamos colocá-lo na bandeja, fazer o descarte adequado. Nós vamos sempre, né, higienizar as nossas mãos logo após os procedimentos com álcool, pessoal, ok? Higienizar a bandeja. Nós vamos registrar o horário de administração do medicamento na prescrição médica, ok? Registrar todo o procedimento e as intercorrências caso ocorram, tá, pessoal? Então, a via sublingual, ela é muito usada em caso de emergência, tá bom? Quando um paciente chega numa unidade hospitalar com uma hipertensão, né? A pressão tá lá em cima. Então, nós vamos, né, administrar o medicamento por via sublingual, pelo fato, né, de ser mais rápido a absorção desse medicamento, ok? Então, agora nós vamos falar sobre a administração de medicamento por via retal, ok? Então, os materiais são uma bandeja, o medicamento prescrito, as luvas de procedimento, nós vamos precisar de gaze,
Vamos precisar também do biombo, ok? E de uma comadre. Professor, o que é a comadre? Coloquei ali uma foto da comadre ali no slide, ok, pessoal? Aquilo ali da foto nós chamamos de comadre. Então, o procedimento: conferir as prescrições médicas e de enfermagem, comparar as prescrições com o rótulo do medicamento, a fim de garantir de que se trata do paciente certo, do medicamento certo, da dose certa, da via certa, ok? E no horário certo. Então, nós vamos fazer a etiqueta de identificação, contendo todas as informações daquele medicamento, tá, pessoal? Juntamente com o nome completo desse paciente e o leito do paciente. Nós vamos preparar a medicação, sempre observando a sua validade, ok? Nós vamos colocar a etiqueta de identificação do medicamento, reunir todo o material em uma bandeja. Nós vamos higienizar as nossas mãos, ok? Perguntar o nome completo daquele paciente, a fim de garantir de que se trata realmente do paciente certo. Apresentar-se, explicar o procedimento e aguardar o consentimento do paciente quando cabível, ok? Então, pessoal, nós vamos isolar aquele leito, ok? Com o biombo, caso seja necessário, tá bom? Nós vamos colocar um forro impermeável e uma toalha sobre aquele paciente. Caso seja necessário, nós vamos calçar as luvas de procedimento. Então, nós vamos solicitar ao paciente que ele faça a higiene da região anal, tá, pessoal? É preciso fazer essa higienização ali na região, ok? Ou então, se o paciente não puder, nós que vamos fazer essa higienização, tá bom? Quando o paciente estiver impossibilitado, nós que iremos fazer isso aí. Então, nós vamos colocar o paciente em posição de Sims, que nós também chamamos de decúbito lateral esquerdo, tá, pessoal? Posição de Sims é aquela primeira imagem, tá bom? Essa daqui, ó, na primeira imagem, ou na posição geno-peitoral, que é a imagem que está abaixo, uma mulher ali que está na imagem, né? Então, nós vamos introduzir a extremidade afilada, onde tem aquela pontinha, tá bom? Do supositório no ânus daquele paciente, usando o dedo indicador, ok? Para direcionar, olha só, o supositório dessa forma, até que ele ultrapasse o esfíncter anal interno, tá bom? E então, nós vamos orientar o nosso paciente a aguardar o máximo de tempo possível, ok, pessoal? Mas geralmente faz um efeito ali no adulto entre 15 a 30 minutinhos, ok? Para reter o medicamento antes de eliminar o conteúdo intestinal, tá bom, pessoal? Nós também devemos aconselhar aquele paciente durante o dia beber por pelo menos 6 a 8 copos de água. Isso também vai ajudar bastante. E então, nós vamos retirar as nossas luvas de procedimento, higienizar as nossas mãos, ajudar aquele paciente a ir ao banheiro, ok? Ou então, se esse paciente estiver impossibilitado, não conseguir levantar da maca dele, da cama, nós vamos colocar a comadre, ok? E em seguida, nós vamos recolher todo o material que foi utilizado, nós vamos colocá-lo na bandeja e fazer o descarte adequado. Sempre nós vamos higienizar a nossa bandeja com álcool 70%, ok? Higienizar as nossas mãos, registrar o horário de administração daquele medicamento, tá bom? Lá na prescrição médica. Registrar todo o procedimento e as intercorrências, caso ocorram,
É básico, né, pessoal? Não tem muito segredo. E agora nós vamos falar sobre a administração de medicamento por via vaginal. Então vamos lá. Os materiais que nós vamos utilizar: uma bandeja, ok? Um medicamento prescrito, uma comadre também, um material para realizar a higiene íntima, luvas de procedimento, um aplicador vaginal, né, pessoal? Mas aí vai depender do caso, tá? Existem os aplicadores, existem cápsulas, tá bom? Tem as pomadas, os cremes, então tudo aí vai depender, tá bom? Nós também vamos precisar de um biombo e o procedimento. Então, nós vamos conferir as prescrições médicas e de enfermagem. Nós vamos sempre comparar as prescrições com o rótulo daquele medicamento, a fim de garantir de que se trata do paciente certo, do medicamento certo, da dose certa, da via certa e do horário certo, ok? Nós vamos fazer a etiqueta de identificação, contendo todas as informações dos medicamentos, ok, pessoal? Nós vamos colocar o nome completo do paciente junto com o leito e nós vamos preparar a medicação, sempre observando a sua validade. Nós vamos colocar a etiqueta de identificação daquele medicamento, reunir todo o material na bandeja, tudo separadinho, bonitinho, ok? Nós vamos higienizar as nossas mãos, perguntar o nome completo desse paciente, ok? A fim de garantir de que se trata realmente do paciente certo. Apresentar-se, explicar todo o procedimento para essa mulher, ok? E nós vamos isolar aquele ambiente com um biombo, tá, pessoal? Se for uma sala, vamos trancar essa salinha, ok? E então nós vamos solicitar para que essa paciente vá esvaziar a bexiga, tá bom? Não pode essa paciente estar com a bexiga cheia. E nós vamos solicitar à paciente que faça uma higiene íntima, tá bom, pessoal? Ou realize-a quando ela estiver impossibilitada. Então, a paciente não pode, nós, na enfermagem, que vamos fazer essa higienização, ok? E então, nós vamos colocar essa paciente em uma posição ginecológica, igual ali da imagem, locado em direção ao sacro, para baixo e para trás, ok? Cerca de 5 centímetros, para que o medicamento, olha só, seja introduzido na parede posterior da vagina, ok? E então, nós vamos retirar o aplicador, né? Quando nós formos utilizar esse aplicador, né? Mas também, como eu falei, podemos utilizar cápsulas, tem as geleias também, as pomadas, os cremes, tá bom? E nós vamos pedir para que essa paciente permaneça deitada por pelo menos 15 minutos, ok? Com o travesseiro, elevando o quadril dessa paciente. Então, nós vamos pedir para a nossa paciente ficar ali deitadinha por pelo menos 15 minutos. Senão, se a gente introduzir o medicamento lá e se essa paciente levantar logo, não adianta nada. Vai sair tudo, tá, pessoal? E fornecer ou colocar um absorvente higiênico, se for necessário, tá bom? E então, nós vamos recolher todo o material utilizado, colocá-lo na bandeja e fazer o descarte adequado. Nós vamos retirar as nossas luvas de procedimento, higienizar essa bandeja com álcool 70, nunca esquecer de fazer essa higienização da bandeja, tá bom? Nós vamos higienizar as nossas mãos, registrar o horário de administração daquele medicamento lá na prescrição médica, registrar todo o procedimento e as intercorrências.
caso ocorram.